mais uma palestra. Hoje nós iremos conversar um pouco numa palestra de um assunto bastante interessante, que é superdotação e altas habilidades. Vai ser explanada pela professora Deivia. A professora Deivia, ela tem um pedagógico com adicional em comunicação e expressão. Ela é licenciada em letras português, tem especialização em educação especial e AE em conclusão. Trabalha também na sala de AE, no nosso município vizinho, que é de Luiz Correia. Faz atendimento a alunos com altas habilidades e possui cursos na área de superdotação com a equipe do NAS. Professora Deivia, de antemão, eu agradeço a sua participação na nossa palestra. Eu, de coração, a diretoria de Educação Inclusiva, a Parnaíba, da SEDUC, vem agradecê-la pela sua contribuição, assim como os demais parceiros da gente, da PAI e das ONGs que estão com a gente. Eu agradeço a sua colaboração desde já. Fique à vontade e vamos aprender mais um pouquinho, tá bom? Bom dia a todos e fique com Deus. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Né? Quero primeiramente agradecer por essa oportunidade, né, que o professor Rito está me dando, e o André por ter me indicado, e o motivo de eu estar aqui é o mesmo de eu ter aceitado. É que poucos professores, eles fazem atendimento aos alunos com altas habilidades. Né? Eu sou uma das poucas pessoas que atende a esses alunos aqui na região. Então, eu gostaria de começar falando sobre como foi que eu comecei a me interessar por esse público-alvo. Começou pela minha própria história como estudante, pelo que eu passei na minha vida escolar, me fez ter um olhar diferenciado para aqueles alunos que gostam muito de estudar, que são curiosos, que têm muita sede de conhecimento. Então, eu era a caçula de 9 filhos, né, da minha família. A gente foi criado com muita dificuldade, mas meus pais sempre priorizaram a nossa educação. Então, aprendi a ler antes de chegar à escola, e quando eu cheguei, eu já, mesmo sabendo, já sendo alfabetizada, eu tive que fazer novamente a alfabetização, porque eles não aceleravam, né? Na época tinha que ter a idade certa. Então, enquanto os meus coleguinhas estavam aprendendo a ler, eu estava mandando já bilhetinhos carinhosos para a professora, né? E com o passar do tempo, eu fui sofrendo muitas por conta disso, por conta dessa sede. Eu tinha muita vontade de aprender, eu queria aprender inglês, por exemplo, mas na minha casa só havia um livro de inglês, era do Fundamental 2, e esse livro eu lia e relia, mas eu não sabia a pronúncia, né? Não havia televisão na nossa casa, não havia internet como existe hoje, não havia um professor que me orientasse. Então, a minha sede de aprender inglês ficou resumida naquele livro. Eu só aprendi o que tinha naquele livro e não sabia a pronúncia. Né? Se eu tivesse tido a oportunidade de que alguém me ensinasse, se eu tivesse os recursos, talvez eu falasse hoje fluentemente inglês. Né? E muitos outros sofrimentos no decorrer da minha carreira de estudante, eu comecei as pessoas começaram a cobrar de mim, que eu deveria ser sempre a primeira colocada das séries. Que eu tinha que ter sempre um no meu boletim, ninguém que reclamasse por mim. Eu fui reclamar e ela disse, você está reclamando de barriga cheia, não mudou minha nota, né? Então, são muitos traumas que me fez olhar mais para os alunos, né? Eu quis ser professora e foi isso que eu me tornei. E no decorrer desses meus 20 e poucos anos de sala de aula, eu sempre tive um olhar para esses meninos que eram curiosos, que se destacavam em alguma área e ficava querendo fazer alguma coisa por eles, mas não sabia o que eu poderia fazer por eles. Né? E como eu recebia muitos títulos, as pessoas me chamavam de crânio, de gênio, porque eu era muito esforçada em tirar boas notas, e recebia esses títulos e eu não achava nada daquilo. Eu comecei a pesquisar
que venha a ser isso, e foi aí que eu comecei a me interessar por esse público-alvo. Então, eu sempre conversava com a diretora da minha escola e eu falava assim, o aluno tal, ele tem esse talento, assim, né, o aluno, esse aqui canta, esse dança, esse é muito bom em escrever, esse toca instrumentos musicais. E uma dessas vezes que eu estava conversando com a diretora e a coordenadora, a dona Cláudia, na época era a coordenadora, eu mencionei que, olha, eu descobri que na educação especial, esses meninos, eles devem ser atendidos. Elas, então, David, por que você não entra na educação especial? Porque a sala de recursos está sem professor. Por que você não vai ser professora? Aí eu achei uma excelente ideia, né? Era uma grande oportunidade de fazer alguma coisa por esses meninos. Então, eu aceitei, né? E foi realmente um desafio e tanto. Quando eu comecei a participar das formações da educação especial, foi que eu percebi que não havia formação para essa área. A gente tinha formação para todas as deficiências, mas nada para superdotação. Mas a diretora me deu todo o apoio, ela acreditou no meu trabalho, né? E a coordenadora da educação especial também, a Ana Paula, ela foi maravilhosa, ela confiou em mim. Na época, eu consegui reunir cerca de 14 alunos, o que causou surpresa nas pessoas, né? Como que ela poderia organizar tantos alunos numa escola só, todos com superdotação, todos com altas habilidades de superdotação, né? Então, muitas pessoas me olhavam assim com desconfiança e sorriam assim, eu percebia tudo isso, né? Que muitos não estavam acreditando. Mas mesmo assim eu não desisti. Como não tinha formação na área, eu comecei a pesquisar mais ainda, comecei a seguir redes sociais de pesquisadores, de pessoas que defendiam essa causa, como a autora desse livro aqui, ó, Cláudia, eu cheguei a conversar com ela e ela me respondeu, muitos outros, né? E foi assim que eu fui me enchendo de conhecimento, fazia alguns cursos online, e ficou muita informação na minha cabeça, muita informação, mas eu não sabia ainda organizar. Eu já queria ser capaz de fazer aqueles atendimentos, mas tinha todo um processo até eu conseguir sozinha. Então, como a diretora me deixou à vontade e a coordenadora, eu fui fazendo da minha maneira, né? Eu comecei pelos alunos que eram mais visíveis, que eram aqueles que já tinham produtos, por exemplo, os alunos que tinham uma pasta cheia de desenhos, ou textos escritos, e fui reunindo em grupos por afinidade. E isso foi maravilhoso, né? Foi muito. Eu aprendi mais com os meninos do que com as pesquisas, porque eles me direcionavam. Eles diziam, eles falavam de suas necessidades. Professor, eu vou precisar de uma caneta nanquim, eu ia lá providenciava. Lápis de cor aquarelável, professora, então, papel, né, o básico. Um boneco articulado, eu ia lá e providenciava. Nós tínhamos internet na escola, então facilitou das pesquisas, né? Eles precisavam de esboços, eles iam lá e pesquisavam aqueles esboços na internet. E depois eu tive ideia de chamar alguns profissionais da região, escritores. Houve um projeto também que não foi concluído, mas foi muito enriquecedor. Um produtor de vídeo, ele se dispôs a ir lá. Eu falei para ele quais meninos gostavam de escrever, quais meninos gostavam de manusear câmera, tirar foto. A garota que gostava de desenhar roupas, né? Estilista. E os que gostavam de encenar. Então, a gente foi maravilhoso. Nós chegamos a ensaiar. Os 4 meninos escreveram seus textos, o tema era bullying, né? Eles escreveram seus textos e ele fez uma junção das ideias dos meninos e escreveu um texto para uma curta-metragem, né? Então, os meninos estavam todos empenhados, todos felizes com a ideia, mas por falta de recursos não foi concluído, né? Ficou só ainda a esperança de que um dia isso se realize. Mas me deu assim uma visão de que é possível a gente fazer muita coisa, mesmo com poucos recursos.
Também na minha sala havia violões, alguns instrumentos musicais do Mais Educação, que ficavam guardados lá. E os meninos também, eles manuseavam e aprendiam a tocar, tocavam música, né? Alguns professores músicos também se dispuseram a dar aulas. Então, a experiência foi muito boa, né? Muita experiência boa com esses meninos. Mas, então foi dessa forma que eu comecei a atendê-los. Agora eu gostaria de começar, né, falando sobre o que são as altas habilidades. Pode passar o próximo. O próximo slide. Próximo slide. Ok. Então, quem são os educandos com altas habilidades, né? Se é justamente a ideia que as pessoas têm sobre altas habilidades e superdotação é que dificulta a gente identificar esses meninos na escola. Porque quando se ouve superdotação, geralmente a primeira imagem que vem à cabeça das pessoas é Albert Einstein, ou Leonardo da Vinci, né? Essas figuras assim mais conhecidas. Também eles lembram daquelas reportagens de crianças de 2 anos que aprenderam a ler sozinhos. Eles lembram de menininhos que falam várias línguas, daquele adolescente magro de óculos que é quietinho na sala, estudioso, tem nota 10 em todas as matérias. Essa é a imagem que as pessoas costumam ter de altas habilidades de superdotação. Por isso, estranharam, né? Eu reuni 14 alunos numa escola. Mas se a gente considerar que há pesquisadores que falam que é 1% da população, outros dizem 10%, outros falam 30%, considerando 1%, uma escola de 200 alunos poderia ter 2, né? Se 10%, 20%, 30%, muito mais. Então, isso quer dizer que praticamente em toda escola há crianças com superdotação e pouquíssimas escolas fazem a identificação desses meninos. Olha quanto desperdício, né? Quantas crianças querendo se desenvolver em várias áreas, mas não são ajudadas. Então, por que nessa semana é importante a gente falar sobre altas habilidades e superdotação, se é a semana da pessoa com deficiência, né? Bom, primeiro porque, como diz aqui, é público-alvo da educação especial e necessitam de atendimento educacional especializado e orientações, principalmente no que se refere aos comportamentos e necessidades específicas no âmbito escolar. E também porque, por causa da dupla excepcionalidade, né? Da dupla condição. Como aqui no grupo há professores de sala de AE, que já atendem cegos, surdos, alunos com TEA, interessantíssimo a gente falar sobre superdotação. Por quê? Porque você pode estar suprindo a necessidade do surdo, dispondo das ferramentas de que ele necessita, mas esse surdo pode ser superdotado. Será que essa necessidade dele está sendo suprida? Ou o cego, você tem todas as ferramentas para romper as barreiras dele, mas e se ele for superdotado? Está sendo feita alguma coisa para desenvolver esse talento dele? Então, muito importante que a gente fale sobre superdotação. Então, quem são os alunos com altas habilidades? Eles apresentam habilidades acima da média em várias áreas de conhecimento. Acadêmico é aquele aluno que é devorador de conhecimento, aquele que está atento a todas as aulas, absorvendo, e além disso ele ainda faz pesquisas em casa, vai em biblioteca, vai na internet. Também na área artística, são aqueles meninos que gostam de dança, de música, de desenhar, de interpretar. Psicomotora, são os meninos do futebol, aqueles que amam a aula de educação física, né? Por eles só teriam as 5 aulas de educação física.
são aqueles que a professora observa que tem mais energia na quadra, aqueles que sempre costumam ganhar nas competições. E aqui também falando da área de liderança, é aquele aluno que ele é capaz de, ele tem muitos argumentos, é capaz de liderar a turma, convencê-las para o bem ou para o mal, né? Ele é capaz de fazer com que a turma toda não goste de um professor, ou unir a turma toda por alguma causa, são aqueles que têm liderança. E também pode ser várias áreas, como eu mencionei, ou pode ser uma área específica, né? Pode ser que ele seja muito bom em língua portuguesa e tenha dificuldade em matemática, ou pode ser que seja muito bom em matemática, mas não quer nem saber de escrever, né, de língua portuguesa. E eles podem apresentar um elevado grau de produtividade criativa e estão comprometidos com o que fazem. Por exemplo, se ele é da área artística, se ele gosta de dança, ele vai não só se envolver muito com isso, gostar de assistir apresentações, botar música em casa para dançar, nas apresentações da escola ele quer sempre ficar com a parte da dança, mas também ele é capaz de ser criativo, de inovar, novas coreografias, né? E assim em todas as outras áreas. Na matemática, é aquele menino que consegue uma maneira diferente de encontrar o resultado. Então, para Joseph Renzulli, uma pessoa é definida com superdotação quando ela tem interação entre esses três fatores. A habilidade acima da média, né? Se comparado com os seus colegas de sala, a habilidade dele é muito mais acima dos que estão ali, né? Criatividade e motivação. Ele tem uma habilidade acima da média, como já mencionei, é muito envolvido com aquilo. Enquanto não acabar conteúdo sobre o assunto que ele gosta, ele não para. Né? E é criativo porque é capaz de ter novas ideias inéditas. Né? Então, tá aqui, capacidade acima da média. Quando na habilidade geral, ela é mais valorizada, né? Porque é aquele aluno que todo professor gosta, por assim dizer, porque ele é participativo em todas as aulas, e nas aulas dos professores, olha, é muito bom na minha matéria, na minha também, e aquela alegria toda. Já as habilidades específicas, é a capacidade de adquirir conhecimento, destreza, e habilidade para o desempenho em uma ou mais atividades especializadas, por exemplo, poesia, dança, música, histórias em quadrinhos. Então, esses aqui, eles podem ter mais dificuldade na escola, né? Porque ele pode passar o tempo inteiro desenhando e não ligar para aquela aula, né? Isso me faz lembrar de um aluno que os colegas identificaram de outra escola, perguntaram, professor, eu posso convidar alguém de outra escola? Ele pode. E quando eu conheci esse aluno, ele desenhava, ele escrevia mangá, né? E eu fui até a escola conversar com a professora, falar sobre ele, e ela ficou muito... O fulano de tal, superdotado, eu acho que você está enganado. Porque ele passa a minha aula inteira desenhando. E eu tentei explicar, mas não entrou, né? Mas o que acontecia? Esse aluno, ele estava escrevendo um mangá, gente, e a professora era de língua portuguesa. Então, ela não sabia que a área dele também era linguística, porque para um aluno sozinho escrever um mangá, ele vai ter que pelo menos conhecer a estrutura da narrativa. Situação inicial, complicação, clínico, desfecho, personagem, foco narrativo, tudo isso. O aluno, apesar de que ele tinha alguns erros ortográficos, porque a praia dele não era língua portuguesa, mas ele estava escrevendo um mangá, né? Então, ele também tinha inteligência linguística. O segundo anel, que é o comprometimento com a tarefa, ele revela a motivação intrínseca, a qual faz com que o estudante se dedique a um problema ou área específica, perseverante, persistente e autocrítico, que pode ser confundido com aquele foco que os autistas têm, né? Mas enquanto não acabar todo o conteúdo que ele tiver de aprender sobre aquilo,
de experimentar sobre aquilo, ele está envolvido, ele quer ir até ele concluir, né? Comprometimento com a tarefa. E criatividade se manifesta por um senso estético bem desenvolvido, alto nível de influência de ideias, pensamento original e desejo de agir e reagir ao ambiente. Engloba curiosidade, originalidade, inventividade e uma disposição em desafiar a convenção e a tradição. Ele não gosta de mesmice, ele quer algo novo, né? Ele quer criar algo novo. Em uma comunidade, ele é capaz de encontrar a solução para os problemas daquela comunidade. Ele também resume e define as altas habilidades em dois tipos. O acadêmico, corresponde ao perfil clássico ou imaginário popular, ou seja, aquele aluno que se destaca academicamente, amplo vocabulário, perseverante, ótima memória, ampla leitura, especialmente em livros técnicos, facilidade em aprender. Então, esse aluno ele pode, de repente, se interessar por psicologia e ele vai começar a ler aqueles livros já mesmo de quem está se formando, né, em psicologia, medicina. Eles se aprofundam nas áreas, né? Os acadêmicos, eles são devoradores de conhecimento, eles gostam de absorver, de aprender. Já o produtivo criativo, ele nem sempre tem um QI superior, tem bom nível de criatividade, dá pouco valor às convenções, aplica-se no desenvolvimento de produtos e ideias originais, não gosta de rotina, tende a fantasiar mais, ampla diversidade de interesses, tem nível de produtividade prática maior, mais detalhista, tem mais insights, maior nível de sensibilidade e empatia, demanda de mais suporte ou apoio dos pais e professores para canalizarem suas energias. Então, enquanto o acadêmico ele absorve, mais o produtivo ele faz os produtos, né? Isso ele produz, ele gosta mais de agir e talvez esses deem mais trabalho na sala de aula, porque são mais inquietos, são mais questionadores. Então, vamos um pouco das características, né? Não é necessário que tenham todas as características, mas quanto mais características tiver, mais chance tem de ter altas habilidades. Um amplo vocabulário e excelente habilidade para ler. Aqueles menininhos lá do Fundamental 1, deixa eu ler, tia, eu posso ler, tia. A gente sempre observa nessas aulas online, se você já for observar, tem esses meninos. Eu posso ler, tia. Então, um amplo vocabulário, excelente habilidade para ler. Comportamento questionador e curioso. Se ele presta atenção no que a professora está falando, mas se ele não concordar, ele fala. Ele faz perguntas, quer se aprofundar mais, né? E às vezes a professora nem se aprofundou tanto quanto ele quer se aprofundar, né? Nem tem aquelas respostas no momento. Por isso, talvez esse aluno incomode. Né? Capacidade de concentração, se for do interesse dele, ele fica, nada, não quer que ninguém tire o foco dele. Preferência para se socializar com pessoas mais velhas. Essa preferência de se socializar com pessoas mais velhas, eu acho que, por exemplo, se a pessoa que tem o mesmo interesse que ele, ou talvez tenha altas habilidades também, está na outra série, a série mais avançada, ele consegue conversar com aquela pessoa, ele vai gostar da companhia de pessoas, dessa pessoa, mas da outra série, né? Ou de adultos também, adultos profissionais, né? Que sejam da área que ele gosta. Mas pode ser também que ele goste da companhia de meninos da sua idade que tem compartilham dos mesmos sentimentos, dos mesmos problemas, né? Ou até mais novos também, se tiver o mesmo interesse que ele, né, na área. Dificuldade para fazer amizade com colegas da mesma idade. Sim, como eu falei, né? Se ele achar o colega imaturo, como ele já às vezes tem um senso de justiça mais apurado, não gostar do comportamento desses meninos, não ter com o que conversar, porque ele já é talvez um pesquisador, ele queira repassar isso para alguém, ou trocar experiências, né? Habilidade para aprender e disseminar. Gostam muito de compartilhar o que eles aprendem.
habilidade para aprender e disseminar informações. O humor pode ser apontado por colegas e professores como espirituoso ou estranho. Ou seja, pela ampla experiência que ele tem de vários assuntos que nem todo mundo conhece, talvez a piada dele não seja entendida pelos outros, porque uma piada é uma junção de vários conhecimentos para poder você achar graça naquela piada, né? E talvez essas pessoas não tenham. Então, talvez não vejam graça em suas piadas. Podem apresentar um comportamento desafiador quando aborrecido ou frustrado. Na sala de aula, principalmente com as injustiças, né? Que ele considerar injustiça. Por exemplo, ser posto para fora porque está usando um boné, talvez ele... Mas qual o problema de eu usar um boné? É apenas um acessório e tal, né? Coisas assim. Baixo limiar para aceitar os fracassos. Eles já querem ter o nível, muitas vezes querem ter o nível das suas inspirações. Ele já quer estar ao nível daquele jogador, o nível daquele pintor, o nível daquele desenhista, e eles se irritam quando não conseguem desenhar uma mão, eles se chateiam às vezes de ter que passar por aquele processo de aprender a fazer, né? E não admite errar. Então, todas essas coisas aí são importantes serem trabalhadas na escola. Imaginação fértil, ele sempre encontra soluções, pensa em coisas que ninguém nunca pensou. Podem apresentar impaciência com tarefas escolares quando consideram sem propósito. Digamos que seja Fundamental 1, o professor, a turma está toda agitada, o professor, vamos fazer uma cópia. Aí ele, por que tem que fazer essa cópia, né? Para ele não faz sentido nenhum fazer aquela cópia, só é cansativo, chato, então, tipo um exemplo, né, de coisas que podem tirar a paciência. Coisas repetitivas, preferência por realizar atividades sozinhos, pois ficam impacientes com os membros do grupo que não acompanham o pensamento rápido. Por não acompanhar o pensamento rápido, e também porque talvez no seu grupo tenha alunos desmotivados, assim, que querem fazer de qualquer jeito, ou ficam só esperando, né, pelo outro. Isso também faz com que eles não queiram trabalhar em grupo. Não é só o fato do aluno não ter o pensamento tão rápido, né? Perfeccionista. Então, ele quer sempre, ele quer o trabalho bem feito, tudo organizadinho, né? Não quer fazer de qualquer jeito. Então, essas eram algumas características, né? São inúmeras, mas mencionamos apenas algumas delas. Agora, como é que inicia o processo de inclusão do aluno com altas habilidades na escola, né? Certo, existe na escola, é possível que haja pelo menos um em cada escola. Então, como é que a gente vai fazer agora para achar esses meninos, né? Então, é através da indicação, do reconhecimento das suas características. Quem pode indicar esses meninos? A escola tem... As notas também podem contar, né? Não para todos, mas as notas podem contar para os acadêmicos. A família, a mãe pode dizer, olha, meu filho, ele só gosta de pesquisar coisas assim, que eu não acho que seja da idade dele. Ele desenha muito bem. A mãe percebe, né? Principalmente se ela tem outros filhos, ela percebe a diferença entre os filhos, daquele que se destaca. A comunidade, os vizinhos, o grupo religioso ao qual ele pertence, são pessoas que podem dar informações. Também, no caso do NAS, eles têm a diferença deles para a sala de recursos, é que lá eles têm os profissionais, tem psicólogo, né? Tem uma equipe para fazer essa avaliação do aluno. E nós, na sala de recursos, somos apenas nós professores, né? Muitas vezes nós não temos habilidades, e geralmente não temos habilidade em todas as áreas, só naquela que a gente ministra a aula, né? Então, a gente ia ter que dar um jeito aí de atender esses meninos, mas dá certo, viu?
Então, os profissionais, psicólogos, pedagogos, neuropediatras também podem ajudar nesse processo, né? Ou autonomiação. Muitas vezes o aluno chegou na minha sala com uma pastazinha cheia de desenho. Olha, tia, eu gosto de desenhar. Ou a menina traz, com muita insistência, elas trazem seus textos, porque elas têm vergonha de mostrar. Aquela aluna que tem uma voz linda, excelente, ela às vezes tem vergonha de cantar. E então eles podem, eles mesmos chegar para a gente e falar. E os colegas de turma são, como eles convivem mais tempo com seus pares, né, eles têm ainda mais facilidade de identificar que o próprio professor, que vai mudando de área, né? Os colegas, se você colocar na lousa, quem é que gosta de esporte? Aí eles vão mencionar fulano de tal. Quem gosta de escrever? O ciclano. Quem gosta de jogar futebol? O ciclano. Às vezes o ciclano é repetido várias vezes. Quanto mais se repete, mais chance tem dele ter altas habilidades, né? Então, os meninos, os colegas de turma são ótimos para indicar. E como inicia o processo de inclusão? Em todos os casos de indicações, o ideal é que seja apresentado produções do aluno de acordo com a habilidade. Pode ser através de redação, de pintura, escultura, dobraduras, livros, vídeos, desenhos, fotos, etc. Medalhas, né? O aluno é campeão de taekwondo. A medalha é uma prova, né? Mas será que e se o aluno não tiver nada para mostrar? A gente vai descartar logo esse aluno? Se ele chegou dizendo que ele tem, que ele se percebe assim, a gente vai dar uma chance para esse aluno, a gente vai fazer ele demonstrar o que ele é capaz, né? Processo de identificação. Então, levantamento de informações e avaliação funcional do estudante. Então, é parecido com aquele mesmo processo que a gente faz com os meninos com deficiência, né? Vai ter entrevista com os pais, questionário, aqui já, no caso, tem um questionário para identificação, indicadores de altas habilidades, para pais e professores, entrevista com a equipe gestora e professor, entrevista com o estudante. Aí vem aquela avaliação funcional, que é feita também com os meninos com deficiência, né? Só que os meus é que vão ser diferentes, porque são meninos mais avançados, você vai usar talvez jogo de xadrez, torre de Hanoi, ou pedir que eles façam, que eles produzam alguma coisa da área, né, que eles gostam, o robô, não sei, um poema. E durante essas atividades você vai observar aquelas funções, né, cognitivas, psicomotoras. E depois você vai também aplicar atividades para ver a criatividade do aluno, atividade de autoconceito, para saber como é que o aluno aprende, se ele aprende escrevendo, se ele aprende desenhando, se ele aprende ouvindo, se ele aprende lendo. Jogos, né? Jogos de tabuleiro, vários jogos. Atividades específicas da área indicada, testes e inventários. E depois dessa avaliação, você fez tudo isso aí e percebeu que realmente ele tem um diferencial, né? E agora? Então, após a avaliação, caso haja autorização do responsável, a criança continua as atividades na sala de recursos. Eu observo que muitas vezes o aluno ele tem muitas funções, eles já fazem outras coisas no contraturno. Geralmente os pais já colocam e às vezes não sobra tempo para a sala de recursos. Então, mas se o pai autorizar, então ele vai continuar sendo atendido. E as atividades na sala de recursos para quê? Para potencializar o desenvolvimento. E além de servir como elo entre o aluno e o professor, podendo auxiliar o professor da escola regular na elaboração de um plano de desenvolvimento individual, bem como uma atuação em situações diversas. Por exemplo, o aluno queria fazer uma luva de baixa gravidade, mais ou menos assim, um aluno chegou para mim, né? Aí eu procurei a professora de ciências e falei se havia possibilidade de ajudá-lo, para saber que materiais
poderia ser utilizado, né, se material reciclável, coisa assim. Então, esse elo entre aluno e professor, e também auxiliar o professor da escola, da sala regular. Se o aluno for da área de linguística, conversar com o professor de inglês, de português, para trazer mais desafios, né, para ver como ele pode avançar mais, o que pode ser feito com ele. Se for da matemática também, às vezes o aluno, ele pega livros dos seus irmãos mais velhos, se ele gosta de matemática, ele pode pegar o livro do seu irmão da outra série, porque ele já sabe aquela série, e livros antigos, né, e responder todinho. Responder todinho da série seguinte. Então, há muitas coisas que se pode fazer, né, para ajudar esse aluno. Bom, agora o que atrapalha muito a identificação, né? São os mitos. Os mitos e concepções errôneas que interferem na inclusão escolar do aluno, na identificação. Por exemplo, altas habilidades em qualquer domínio depende de ter um QI alto. Nem sempre, né? Então, as pessoas acham que sempre o aluno tem que ter um QI acima de 130, 136. Na realidade é a seguinte, as crianças podem ter altas habilidades em música, esporte, artes, e sem ter o QI gerar excepcionais. E eu achei interessante, eu esqueci o nome da pesquisadora, ela é bem conhecida, né? Sobre os jogadores de futebol. Quando muitas pessoas, já vi comentários assim, postagens sobre, quando menciona que os jogadores como tendo superdotação, Pelé, Neymar, né? Aí uns comentam, mas malabarismo todo mundo sabe fazer e tal, né? Não vejo inteligência nisso. Aí essa pesquisadora, ela mencionou o seguinte, ó, um jogador de futebol, no período escolar, ele pode não demonstrar conhecimento na área de matemática, por exemplo, né? Mas, com o passar do tempo, esse jogador, ele se torna um técnico. Será que, como técnico, ele precisa ter inteligência lógico-matemática? Né? Então, pense bem. E será que qualquer pessoa consegue fazer o que eles fazem? Outro mito, a pessoa com altas habilidades se destaca em todas as áreas do currículo escolar. Aluno nota 10 em tudo. É como a professora havia dito, né? Como é que ele é superdotado se na minha aula ele passa o tempo todo desenhando, não tem nota, falta aula. Então, a realidade é que, na maioria das vezes, o aluno apresenta uma habilidade específica. Aquele aluno, ele não se apropriou da área de linguística porque não era o interesse dele, mas se de repente se apaixonar pela língua portuguesa, ele se envolve e pode ser criativo também. Então, às vezes, é porque o aluno não se apaixonou por aquela área, mas ele pode ter capacidade. Muitas pessoas descobrem seus talentos de adultos, começam a escrever depois de adultos, começam a pintar. Então, às vezes, essas habilidades não são despertadas na época, né? Então, mas ele pode ter dificuldade em algumas matérias. Pode ser de cunho emocional, ou mesmo porque as habilidades dele é mesmo para outra área. Mitos e concepções errôneas ainda, né? Pessoas com altas habilidades são egoístas, solitárias, fisicamente frágeis e socialmente acanhadas. Talvez essa parte aqui, egoísta, seja daquele menino que não quer fazer trabalho em grupo. Mas será que realmente é egoísmo? Labora? Solitárias? Nem sempre, né? Quando ele tem inteligência de liderança, ele é capaz de influenciar um grupo inteiro, né? Mas pode ser solitário quando ninguém compartilha dos seus interesses. Quando ele começa a falar de assuntos científicos e os meninos, os colegas não sabem nada daquilo, não têm interesse, eles podem até se afastar, né? Fisicamente frágeis, nem sempre, socialmente acanhados, também nem sempre. Tem aquele menino
altamente inquieto na sala, que mexe com todo mundo, que questiona, que fala, que corrige o professor, não tem nada de acanhado, né? Então, o que acontece é o seguinte, tudo isso aí são características do comportamento humano, físicas ou personalidade, que variam de uma pessoa para outra, independente de altas habilidades, pois depende de fatores como a educação familiar, genética, ou são decorrentes de condições ambientais. Então, que atividades são feitas com esses alunos? No NAS e na sala de recursos, né? Trabalho de aprofundamento e enriquecimento curricular, dependendo da área de conhecimento que ele gosta, né? Que ele quer se aprofundar. Criação de oportunidades para trabalhos independentes e para investigação nas áreas de habilidades e talentos. O aluno quer construir um instrumento musical. Quem pode ajudá-lo? Parceria com outros núcleos de atividades de altas habilidades. Aqui, no caso, o núcleo de altas habilidades fica em Teresina, mas pode fazer parcerias com outro tipo de instituições. Por exemplo, se ele é músico, por que a gente não entra em contato com a banda municipal, né? Eles podem assistir a uma apresentação, a gente pode pedir que os músicos deem uma aula para ele. Então, existem inúmeros, ou algum cantor da região, algum artista tecladista, guitarrista da região que possa ajudar esse aluno. Parceria com instituições de ensino superior, promoção de pesquisa, arte, etc., ampliação da área de interesse, fortalecimento do autoconceito positivo. É muito importante esse aluno se conhecer, saber das suas limitações, saber que ele pode errar, que nem tudo ele vai conseguir. Ampliação e diversificação das experiências dos alunos, desenvolvimento dos valores éticos e do convívio social de pares. Então, esse desenvolvimento de valores éticos na escola, muito importante. Ele respeitar o desenvolvimento do outro aluno, né? Respeitar aquele aluno que tem mais dificuldade em aprender, o tempo que eles levam para aprender, e vice-versa, né? E os alunos também respeitarem aqueles que têm facilidade em aprender, para que haja um convívio de respeito. E eles sofram menos bullying, né? Que é tão comum. Portanto, o atendimento adequado para pessoas com necessidades educacionais especiais significa reconhecer a existência e diversidade da capacidade, além da importância em desenvolver condições para o desenvolvimento pleno do mesmo. Bom, eu quero finalizar aqui com um relato de uma aluna. É importante eu falar esse relato, porque essa aluna, ela não foi identificada na escola logo, né? Ela passou dos seus anos escolares despercebidas. Ela não gostava muito de estudar, tinha facilidade de aprender, mas não gostava muito de estudar. Quando chegou no Fundamental 2, ela encontrou colegas, novos colegas, e o que acontecia? Durante as aulas, essa aluna, ela dormia nas aulas, né? Além de faltar bastante, os professores, a gente ouviu o comentário dos professores na sala, que ela não assistia suas aulas, ficava dormindo. E só que essa aluna, ela gostava da sala de recursos. Ela foi convidada para participar no contraturno, mas como ela tinha outras atividades, né, para ajudar a família, ela não tinha disponibilidade, então ela não frequentou a sala de recursos. Mas no recreio, no seu horário de aula regular, ela amava visitar a sala de recursos, porque lá ela ia encontrar os meninos que gostavam de japonês, os meninos que gostam de desenhar, os meninos que gostam de música. Ela ia encontrar várias pessoas assim, né? Com sonhos, com desejos similares. E o que ela ia fazer na sala? Como havia
os instrumentos musicais, ela ia ensinar os meninos a tocar violão. Então, eu percebi que ela tinha o quê? Inteligência musical. Além disso, ela participava de concursos ela cantava, ela canta, tem uma voz bonita, e já participou de concursos. E tem um outro instrumento também, que é o ukulele, uma coisa assim, que ela também toca, né? Quando chegou a época das Olimpíadas de Língua Portuguesa, ela fez questão de fazer o texto. Ela pegou o texto, fez, né? Não participava muito das aulas, como eu mencionei. E saiu mostrando, na hora do recreio, ela saiu mostrando o seu texto para todos os professores da área de língua portuguesa que tinha na escola, para ver se o texto estava bom, né? E como eu sou da área de língua portuguesa, ela também veio me mostrar. E quando eu li o texto, eu me arrepiei, gostei muito do conteúdo, da maneira como ela escreveu. Aí eu a elogiei e disse, olha, ela disse, eu posso mostrar meu texto para a professora da sala? Pode sim, seu texto está excelente. Está muito bom o seu texto. E aí eu perguntei, eu observo que você tem muito talento, mas o que você pretende ser mesmo no futuro? Aí ela disse, eu pretendo ser jogadora de futebol. Então, já observamos aí 3 inteligências, musical, linguística e sinestésico corporal. Né? Aí, o que aconteceu? Essa aluna, ela foi... Deixa eu ver se eu encontro bem aqui o slide. O slide em que aparece aqui antes dela receber o resultado, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro. Não sei se está aparecendo aí. Então, do Globo Esporte, tem uma reportagem, a reportagem diz assim, menina viaja 352 quilômetros para realizar o sonho de jogar futebol. Aí a frase da menina, mãe, consegui! Depois de passar em peneira de projeto da CBF, realizada em Teresina. Quer dizer, a aluna, ela passou, né? Ela disse que queria ser jogadora de futebol. Antes de saber o resultado do texto dela, ela foi para Teresina. E lá ela conseguiu passar na peneira, né? Para ser jogadora de futebol. E ela passou na primeira etapa das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Então, mudou-se para Teresina. Aí eu entrei em contato com ela esses dias para falar que eu ia mencionar um pouco da história dela. E perguntei como é que ela estava hoje. Ela disse, professora, hoje eu não está no time, eu entendi que ela não está no time atualmente, mas eu estou numa das melhores escolas de Teresina, estou entre as 10 da minha sala, e as minhas notas, professora, melhoraram bastante. Então, viram só, ela demonstrou também ser uma aluna acadêmica, né? Então, eu quis mostrar para vocês aqui, para a gente ter um olhar mais diferenciado com esses alunos, né? Para a gente ter um olhar diferenciado para esses alunos, que eles não sejam mais tão invisíveis. Então, vou finalizar incentivando, gente, agradecendo pela oportunidade de estar aqui e dizendo para os professores que não tenham medo de fazer o atendimento a esses alunos. O professor não precisa ser superdotado para atender às suas necessidades. Os próprios alunos, eles já nos ajudam, eles falam de suas necessidades. Então, fica aqui. Eu gostaria que mais professores eles se unissem a mim para a gente, juntos, tirar esses meninos, como diz os pesquisadores, da invisibilidade. Então, meu muito obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Queria aqui de antemão agradecer a professora Dévia pela excelente palestra. Obrigada. Vou dizer bem aqui uma coisa, eu praticamente não entendia muito do assunto, e eu acompanhei aqui a live o tempo todo e fiquei surpreendido com tantas informações que eu não sabia. E, antes de mais nada, eu queria dizer que também sou pedagogo e eu nunca tinha
tido um estudo, um aprendizado tão grande como esse. Então, eu queria agradecer à professora Dívia pelo ensinamento, porque a gente acredita que sabe tudo e, ao mesmo tempo, a gente não sabe quase nada. Então, professora Dívia, você está de parabéns pela palestra de hoje. Você tirou muito, mas muitas nossas dúvidas. Acredito que todos nós tenhamos aprendido muito mais sobre altas habilidades e superdotação, coisas que é do nosso cotidiano e que a gente não percebe no dia a dia, dentro das salas de aula e também dentro das nossas próprias famílias. Então, você está de parabéns pela explanação, pela sua palestra. Desejo-lhe muita sorte, porque eu observei que a senhora tem assim, um dom, uma vontade, um desejo árduo pela missão, que é de ser pedagoga, e principalmente na área de AE. Então, eu acredito que o êxito de um trabalho é quando as pessoas gostam do que fazem. E você, com certeza, é uma pessoa qualificada e faz o que gosta. Então, fica muito mais fácil para você. Parabéns pela palestra. Obrigado aí à professora Selene também pelo apoio, viu, Selene? Você também está de parabéns pelo trabalho e se propôs a nos ajudar também. Então, vocês duas estão de parabéns. E amanhã nós vamos continuar com mais uma palestra. Amanhã vai ter sobre síndrome de Down. O pessoal da PAI vai fazer amanhã a palestra, vai fazer um trabalho belíssimo, que eu sei que eles sempre fazem. Então, fiquem à vontade, professora David, para você se despedir, e depois a professora Selene vai fazer a propaganda da live de amanhã. Tá certo. Então, meu muito obrigado a todos que ficaram até agora, os que participaram, os que não puderam assistir todo, mas alguns talvez tenham entrado e saído, né? E essa oportunidade, para mim, foi maravilhosa. Era tudo, acho que talvez fosse o que tivesse faltando, né? Tivesse faltando para que mais professores possam identificar seus alunos, olhar de forma diferente agora, mesmo sendo aula remota, mas é possível. É possível perceber esses alunos durante as aulas remotas. Aquele aluno que questiona, aquele aluno de artes que demonstra, né, talento para as artes também. Então, mesmo sendo remoto, é possível fazer o trabalho com eles. Então, muito obrigada. Parabéns, professor. A nossa live no domingo, às 9 horas da manhã. Ela vai ser transmitida através... Oi, gente! Vim aqui lembrar vocês da nossa live no domingo, às 9 horas da manhã. Ela vai ser transmitida através do canal do YouTube da PAI de Parnaíba, Piauí. Conto muito com a presença de vocês. Essa live vai ser comigo, com a Cristiane Veras, que é a mãe do Edgar, que vai fazer agora 40 anos, e com a doutora Luciana Faustino. Vai ser muito importante a presença de todos vocês. A gente vai tentar desmistificar um pouco tudo sobre a síndrome de Down. Conto muito com vocês. Beijo grande.